E se o maior sinal não estivesse no mundo, mas em você? Para pensar. Todo mundo fala de guerras, caos, tragédias, mas quase ninguém olha para dentro. O problema não começa lá fora, começa no coração. Você ainda busca Deus como antes? Ou só lembra dele quando precisa? Porque talvez a pergunta não seja quando Jesus vai voltar, mas se você estaria pronto se fosse hoje. O mundo mudou, isso é fato, mas o que mais mudou foi a forma como as pessoas vivem. Sem tempo para Deus, mas horas para distração. Sem paz, mas sempre ocupadas. E no meio disso, você vai se afastando, sem perceber. Não é de uma vez, é aos poucos. Um dia sem oração, depois outro, e quando vê, Deus virou só um detalhe. E isso parece normal, mas não é. E se Jesus voltasse agora, no meio do seu dia, do jeito que sua vida está hoje, sem aviso, sem tempo para corrigir nada, você estaria em paz ou desesperado? Porque a verdade é essa, ninguém está preparado vivendo distraído. A volta de Jesus não vai combinar com o momento certo, vai interromper tudo. Pessoas vão estar vivendo normalmente, trabalhando, rindo, planejando, achando que ainda tem tempo, mas não tem. E o mais perigoso nem é o pecado escancarado, é o afastamento silencioso. É quando você ainda acredita, mas não busca mais. É quando sabe o que é certo, mas já não vive mais isso. E aos poucos, o coração esfria, e aquilo que antes incomodava, para de incomodar. E aí você se acostuma. Viver longe de Deus vira rotina, e isso é mais sério do que parece. Porque chega um ponto em que você para de sentir, e quando você não sente mais, você não reage. E aí o tempo passa e você continua do mesmo jeito. E deixa eu te falar algo direto. Se nada mudar, nada vai mudar. Não vai cair do céu uma transformação, não vai surgir força do nada. A decisão é sua, e ela precisa ser agora, não amanhã, não depois, agora. Porque talvez o maior erro seja achar que ainda dá tempo. E se não der? E se hoje fosse o dia? Não o fim do mundo, mas o começo de um acerto entre você e Deus. Porque no fundo você sabe, essa sensação aí dentro, esse incômodo, não é por acaso, é Deus te chamando. E chamado não é para ignorar, é para responder. Cada vez que você ignora, fica mais difícil ouvir. E chega uma hora que você simplesmente não sente mais nada. E esse é o verdadeiro perigo. Não é o mundo acabar, é você se tornar indiferente. E viver assim é viver vazio. Por fora, tudo normal. Por dentro, distante. E mesmo assim, Deus ainda está te dando oportunidade. Agora, enquanto você está ouvindo isso. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de recomeçar. Mas não para sempre. E quando esse tempo passar, não volta. E aí não importa quanto você quis mudar, vai ser tarde. E é por isso que essa mensagem existe. Não para te assustar, mas para te acordar. Porque a pergunta não é quando Jesus vai voltar. A pergunta é, você está pronto se for hoje?